Assim, algumas coisas que eu pensei para discutir, na verdade, é que primeiro, o filme para mim ele é muito sobre isso, né? Sobre a juventude, uma juventude que na verdade já está depois da adolescência, quer dizer, esses personagens eles de alguma forma já têm a sua independência, mas por outro lado é uma juventude que ainda não atingiu a idade adulta, né? Então, e meio que me parece que eles evitam entrar nessa idade adulta, né? Um prolongamento dessa adolescência. E aí eu estava lendo algumas coisas e achei um artigo bem interessante até, que foi apresentado na Socine sobre esse filme e sobre outros, assim, mas eu achei interessante a leitura que a Ariadne Costa, que é a pesquisadora do Rio, fez sobre esse filme. Ela vai falar, na verdade, sobre esse processo de entrar na fase adulta, de como o filme ele pode lidar com isso, mas para isso ela vai recorrer a alguns teóricos e filósofos, enfim. O corpo adulto é uma terra estrangeira, ao mesmo tempo em que a própria terra, o meio, é um corpo maior, que aprisiona e sufoca os corpos individuais. Então, a partir daí, ela vai desenvolver um pouco a ideia de que o corpo adulto ele se diferencia, digamos assim. O que ela chama de corpo adulto? É esse corpo que precisa ser disciplinado, digamos assim, para se encaixar na engrenagem da sociedade. E é por isso que ela vai citar, por exemplo, o Foucault, quando ela vai usar esse termo do corpo disciplinado, porque é um corpo que precisa de disciplina para se encaixar nesse corpo maior, que é o corpo social. E ela cita também o Nietzsche, quando ela vai dizer que essas forças de vigilância que vão adestrar esse corpo, digamos assim, em algum momento elas também são forças que são interiorizadas, não são apenas forças externas, mas esses mecanismos de disciplina, elas também são internas, assim, a gente aceita esses mecanismos enquanto sujeito. E aí, enfim, ela termina essa primeira parte falando o seguinte, que aí eu vou ler, que eu acho que é mais interessante. A entrada para a vida adulta, momento crucial na criação dessa alma para o corpo domesticado, é o ingresso efetivo no corpo social, a obrigação de se tornar mais um agente contra as potências do próprio corpo e dos outros corpos que o circundam. Para Deleuze e Guattari, o que aniquila as potências do corpo é a construção sobre ele de um organismo cuja função é subordinado, organizá-lo contra suas forças. Paradoxalmente, o adulto deve escolher um lugar, sem ter, no entanto, a opção de recusar. Ele deve tomar uma posição dentro do corpo social, diante do olhar dos pares. Negar-se a se submeter implica a exclusão. Quem faz essa opção é deslegitimado socialmente como louco, vagabundo ou imoral. Abre aspas, você será organizado, você será um organismo, articulará seu corpo, senão você será um depravado. Deleuze e Guattari, 2004, página 22. Tornar-se adulto é firmar um contrato implícito, segundo o qual não é mais permitido ser excêntrico, ou seja, desviar-se do centro ou simplesmente não ter centro. Então ela faz essa leitura para começar a falar do 25 Horas, assim, que eu acho que é uma leitura interessante, porque para mim é um filme que também fala muito sobre esse lugar desse final da adolescência e ao mesmo tempo eu acho que tem uma resistência também de entrar nesse corpo social, né, que é o que ela está chamando. E aí, indo diretamente para o filme, assim, eu fiquei pensando, assim, que para mim é um filme que chega muito sobre a juventude, mas eu fiquei pensando também como é que o filme lida com essa questão, não só do ponto de vista temático, assim, né? Quer dizer, não é só um filme que organiza as suas ideias e os seus personagens para falar sobre a juventude, mas também é um filme que talvez na sua própria organização, na sua própria proposição estética, também traga algumas questões que eu acho que são questões muito pertinentes também para se pensar a juventude. Então a primeira coisa que eu penso, por exemplo, é a própria organização dramática mesmo, narrativa do filme, né, a nível até de roteiro. Quando a gente para pensar, por exemplo, quais são os conflitos que o filme constrói, digamos assim. Né? Cada um desses personagens parece ter um conflito que é elegido pelo filme para ser o conflito do filme, um conflito importante para ele, que é quem vai construir essa curva dramática do personagem ao longo do filme. Assim. Então você tem não sei se eu vou lembrar os nomes, enfim, mas o Leste, que é o que tem que fazer uma prova segunda-feira, e ele tem que estudar, e ao mesmo tempo ele está apaixonado pela professora. Quer dizer, isso é um assunto que poderia ser tratado de uma forma, por um lado, assim, muito banalizada, né? Mas ao mesmo tempo é isso que é elegido para ser o conflito do filme. Então, é isso que vai ocupar, digamos assim, esse personagem ao longo do filme.
O Javier também, que tem aquele lance com a namorada, que ele não entende exatamente, né? Será que ela não quer mais ele? Então ele tenta resolver um pouco essa situação, ao mesmo tempo que tem a questão do trabalho também. Enfim, que ele não consegue, chega atrasado, né? Tá muito afim de ir. Também isso é elegido pelo filme como um dos conflitos. Assim. E o... Qual que é o outro? Seba, tipo... Enfim, que pra mim um dos três é o mais marginal, assim, porque me parece que talvez a única questão dele seja conseguir chegar em casa em algum momento. E ele é levado de um lugar para outro. Assim. Primeiro, né, o que é que o filme elege como conflito? São situações que, na verdade, dizem muito respeito a uma certa juventude, por um lado, e que tem essa carga, digamos assim, banal. Mas, ao mesmo tempo que o filme elege esses conflitos, também, para mim, existe uma noção de errância muito forte assim, no filme. Né? Existe uma dilatação muito grande também desses conflitos, de forma que a gente acompanha um dia na vida desses caras, e esse um dia ele é dilatado. Assim. A gente acompanha também eles falando sobre, enfim, a namorada, sobre o trabalho, mas a gente também, no meio disso, acompanha eles falando sobre outras coisas, que a princípio a gente fica se perguntando, tá, mas o que é que isso tem a ver com a narrativa que o filme está propondo, né? Então, ao meu ver, eu acho que é um filme que também aposta nessa certa errância, que eu estou chamando de errância, e eu acho que isso é uma escolha estética, no sentido de que isso se constitui enquanto narrativa, mas também é uma escolha, de alguma forma, ética para se falar de uma juventude. Né? Eu acho que dessa forma ele constrói esse contexto de que, para falar de uma juventude, você também elege conflitos que são banais, mas ao mesmo tempo esses conflitos se perdem dentro de um contexto de errância. Assim. E eu acho que isso é interessante para se pensar, talvez, enfim, o discurso que o filme constrói para falar da juventude. E o que me faz pensar muito nessa ideia dessa errância é porque eu acho que é daí que o filme surge, né? Assim, não sei quantos minutos dura a parte que eles estão na rua, mas é uma parte bastante longa, assim, em que, de fato, na verdade, pouca coisa acontece, né? Você tem ali algumas preparações dramáticas, assim, eles comentam da namorada, eles comentam do hamster, eles comentam do emprego. Na verdade, eles comentam de quase tudo que vai ser desenvolvido ao longo do filme, mas isso surge de uma forma muito diluída, né? Então, a gente acompanha esses caras andando nas ruas e a gente, em algum momento, talvez não entenda exatamente por que a gente está acompanhando eles ali. O que é que está sendo preparado, né? E o que eu acho interessante é isso, assim, porque, na verdade, não está sendo preparado grande coisa, assim. O filme é isso, é daí que o filme surge, é para aí que o filme volta no final. E eu acho que tem uma construção interessante de apontar justamente, isso, para se falar da juventude, nesse sentido, a gente também tem que falar desses tempos. Outra coisa também que eu acho interessante é que, enfim, para construir esse contexto, ele vai, de alguma forma, construir uma ideia de um cotidiano que é muito marcado por uma repetição, né, também. Então, enfim, a própria circularidade do filme, o fato dele começar numa sábado de manhã e terminar no domingo de manhã, e tem claras referências do final do filme com o começo, né? Dá essa ideia de circularidade muito forte e dá essa ideia de repetição também. E é uma repetição que a gente vai encontrar em diversos outros momentos do filme, né? Quando o cara está estudando italiano, e aí ele repete várias vezes ao longo do dia a conjugação do verbo, a história do cara que está no livro do Records, que aplaude durante 5 dias, também volta 3 vezes no filme. Assim. Você tem até a cena do elevador, que é bem legal, que o Lash prevê o que o vizinho dele vai falar sempre. Né? Quer dizer, existe toda uma mecanicidade daquelas ações, desse cotidiano, que ele consegue prever exatamente o que o cara vai falar. Então acho que, por um lado, o filme, ele, para construir um pouco essa certa errância dessa juventude, ele acaba apostando num certo cotidiano que é construído por repetições. Assim. Mas, ao mesmo tempo, você também tem algumas pequenas explosões, assim, essas pequenas explosões que estão ao longo do filme e que, na verdade, estão em todos os níveis. Assim, né? Quando você tem, por exemplo, o Lash, ele joga o sapato dele do nada. Assim, quer dizer, a maneira como o filme coloca aquilo é um plano muito rápido, assim, simplesmente você vê o sapato voando, né? É uma pequena explosão, assim, dentro daquele contexto de repetição o tempo inteiro. Então eu também comecei a pensar nisso, assim, de como o filme investe
num cotidiano muito marcado por uma repetição, mas também dentro desse quadro ele também tem umas pequenas explosões. Assim. E eu acho que esse quadro que ele constrói é muito interessante também para se pensar nessa juventude. Qual que é a relação desses jovens com o futuro e com a cidade que eles habitam? Né? Eu acho que é uma questão que o filme coloca de alguma forma para a gente. Assim. Acho que vai faltar conteúdo teórico para falar a questão do fazer cinematográfico em si. Mas o que você chama de singularidade, eu enxerguei muito com uma certa angústia de um aprisionamento, sabe? Da falta de perspectiva, a repetição, para mim, era assim, essa construção de uma ideologia que passa pela falta de perspectiva, né? Assim, pela falta de alma, assim, daqueles personagens mesmo, para construir algo diferente que talvez estivesse mais nas mãos deles. Né? Então eu vi muito a questão da falta do aprisionamento mesmo, eu cheguei dessa forma, eu passo uma sensação de angústia nesse sentido. Né? Não cheguei com uma singularidade, como se fosse algo de fora que estivesse fazendo, sabe? Mas algo de dentro deles mesmos, assim. Não, essa juventude, talvez a visão política daquilo, né, como algo, uma juventude que não cria, que não se reconstrói, que não, sabe, que não toma, né? Eu acho que tem uma questão, assim, que eu até fiquei pensando também, por exemplo, como que... Porque o filme é muito centrado nesses três personagens, né? Mas eu fiquei tentando entender como que o filme constrói a relação deles com o espaço também, né? Com Montevidéu, com essa cidade, enfim. E é engraçado, porque, por exemplo, o familiar de nenhum deles aparece, assim. Você tem só as vozes que vêm de fora, você tem essa cidade que é muito vazia, né? Assim, é quase fantasmagórica, assim, embora os momentos que eles vão para a cidade geralmente são os momentos, sei lá, sábado de manhã, domingo de manhã, mas ainda assim, são cidades vazias. É uma cidade vazia, é representada dessa forma no filme. É uma cidade de fachadas, basicamente. Acho que o filme opta por isso. Assim, são poucos planos que tentam dar conta dessa profundidade, assim, do lugar que eles estão inseridos. A maioria das vezes você tem eles nos muros, nas calçadas. E até, por exemplo, quando o Javier vai fazer o trabalho dele e tal, no carro, você tem a câmera muito apontada sempre para a caixa de som. E aí quando você vai, ok, mas quem é que está escutando aquilo, né? A câmera vai, são muros também. Assim, você vê poucas pessoas. As pessoas que estão na calçada são prolongamentos da casa. Assim, você não vê as pessoas de fato nas ruas. Quem ocupa as ruas são esses jovens, de alguma forma. Assim. E aí isso me passa também uma atmosfera um pouco com falta de perspectiva mesmo. Não sei se tem a ver com o contexto do filme, né? Que eu acho que tem a ver um pouco com essa geração, uma geração que vem de uma América Latina meio que em crise também. Né? Inclusive ela fala no texto, o filme promove um autorretrato irônico da geração dos jovens dos anos 2000, que ingressam na idade adulta em meio a uma grave crise econômica e um índice altíssimo de desemprego e imigração, em um ambiente que não permite grandes ambições. A cidade, da forma como se lhes apresenta, é um lugar sem futuro, a condição de se tornar adulto sem lograr vislumbrar progresso. Por isso, o amanhecer que se repete no filme não é começo, senão fim. O amanhecer não é o início do dia, mas onde acaba a noite. O que eles parecem buscar é a noite interminável. O filme, como os personagens, recusa o compromisso, não chega a lugar nenhum, não cumpre nada porque não promete nada. Em 25 horas, os protagonistas encontram-se a bordo do processo de desengano. A fatal efemeridade do momento em que vivem garante que serão eles também absorvidos pela disciplina, pelo assujeitamento, outros mais a ingressar na vida suja dos homens. Então essa coisa de não ter muito compromisso, ele não chega em nenhum lugar porque ele também não promete em nenhum lugar, eu acho que tem a ver um pouco com essa circularidade de alguma forma. Assim, eu fico imaginando aquele plano do hamster correndo, assim, né? Que é isso, ele corre e não chega a nenhum lugar também. Assim. Então, assim, eu acho que tem a ver, pô. Eu acho que ele discute, sim, essas questões. Assim, porque qual é a perspectiva desses jovens? Né? O que é esperado deles, o que eles próprios se projetam também, assim, nesse corpo social que ela chama. Existe um certo desapego também, assim, da intenção, de onde esse filme tem que chegar, né? E eu acho que isso também tem um pouco a ver com essa busca por essa atmosfera dessa juventude específica. Por isso que no começo
o que eu tentei pensar, que eu falei com vocês, foi isso. Assim, eu acho que é um filme claramente sobre a juventude a nível temático, mas também tentando pensar como que ele leva para a sua própria linguagem, assim, na forma de articular essas histórias e essas imagens, também alguns aspectos que, ao meu ver, dizem muito respeito também à juventude.